Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fotodesenho. Me acompanhe. Como objetivo, iremos conhecer, analisar e apreciar obras que utilizam a técnica do fotodesenho. Conhecer alguns artistas que utilizam esta técnica. Pense um pouco, você já viu alguma obra que utilize a técnica do fotodesenho? Gente, fotodesenho é a mistura da linguagem fotográfica com o desenho. Vamos conhecer alguns artistas que desenvolveram esta técnica maravilhosa? O desenho está presente na história da humanidade desde que o homem deu os seus primeiros passos. O desenho era muito importante, principalmente na primeira era, né, do homem primitivo, porque ele utilizava o desenho nas pinturas rupestres, acreditando, ele pintava os desenhos, os animais nas cavernas, as famosas pinturas rupestres, porque ele acreditava que isso facilitaria o processo de caça. Depois, na segunda fase da história do homem primitivo, o homem já deixa de pintar os animais nas cavernas, porque ele começa a plantar e já começa a domesticar os animais. E aí agora o homem passa a desenhar o quê? Rituais, afazeres do cotidiano. Então, o desenho sempre esteve presente na história da humanidade. A fotografia, já que estamos falando de fotodesenho, não posso esquecer de falar aqui rapidamente da fotografia. A fotografia surge, enfim, ali por volta do século XVIII, né? E vai se desenvolver no século XIX, chegando ao que é hoje. Os artistas procuraram colocar a fotografia no campo da arte, porque houve um debate, né, acreditando que fotografia não era arte, mas os artistas conseguiram colocar a fotografia no espaço da arte. E desde então, a fotografia está presente nos mais diversos setores, não só artístico, como também fotojornalismo, enfim, né, em vários lugares. O que seria uma história sem imagem? E aí chegamos ao fotodesenho, que são artistas que casaram as duas linguagens. Utiliza a técnica da foto e a técnica do desenho para compor uma ideia que nos faz, muitas vezes, experimentar sensações diferentes. Olha aqui nós temos uma foto do Bernheim, um artista que trabalha justamente com essa técnica, né? Juntando foto e desenho. Olha que legal, ele pega o panda, né? Um urso panda, e coloca desenhado numa foto, e aonde você vê, ó, a composição da foto e desenho se une, casando, formando uma ideia só. Parte da mesa é real e parte da mesa é desenhado, né, no grafite. Aqui vocês veem, né, acompanham a mão do Bernheim. A mão faz parte dessa composição, justamente porque o Bernheim quer dizer que quer evidenciar a ideia de que não é real, na verdade, a intenção é tentar fazer com que seja surreal. E aí essa é uma característica do Bernheim, ele trabalha com a ideia do surrealismo nos seus trabalhos. No Brasil, nós temos o Antônio Eusébio Pereira. Ele é um publicitário brasiliense, tá? E que desenvolveu um trabalho que une desenho e fotografia. Em 2018, ele foi selecionado para expor o seu trabalho numa galeria suíça, em Nova York, tá? Olha que legal. Mas como que o Antônio Eusébio desenvolveu o seu trabalho? O Antônio Eusébio, ele diz assim: o que eu tento fazer é dar uma nova leitura para aquilo que retrato, é achar que outra mensagem aquele lugar, com que a gente está acostumado, pode dar. Ele diz que, em média, o resultado dos desenhos chega em 10 minutos, ou seja, ele leva 10 minutos para fazer esses desenhos, e às vezes tem que ser rápido por causa da sombra que muda quando vai tirar a foto, por exemplo. Já perdeu desenhos porque a nuvem que está retratando não se forma de novo. Então, ou seja, ele trabalha com o tempo, né? Ele trabalha com o momento presente. E como que o Antônio Eusébio começou a desenhar, a fazer esses tipos de desenhos com interferência nas fotos? Ele estava, certo dia, num órgão, numa instituição pública,
para resolver problemas de boletos que ele tinha atrasado, e na frente tinha uma senhora impaciente, né, esperando ser atendida, e ela estava sentada, balançando os pés. Ali ele, na brincadeira, ele desenhou essa senhora, né, com a ideia de colocar ali na foto. Olha que legal, né, ela desenhada, e a partir dessa brincadeira que ele fez, surge o que ele entende como paixão para a vida dele. A partir do texto dele aqui, ó, da fala dele, a gente entende que a partir desta brincadeira ele começa então a dar uma outra mensagem, né? A procurar fazer com que o lugar seja ressignificado, trazendo muitas vezes alegria, felicidade. Nas obras do Antônio Eusébio você vai ver latas de lixo fazendo atividade física, você vai ver pessoas soltando pipa em cima de monumentos do Oscar Niemeyer em Brasília, você vai ver um anjo escorregando pela catedral lá em Brasília. Vale a pena pesquisar os trabalhos dele, você vai com certeza, no mínimo, comover-se, se sensibilizar e com certeza vai te dar uma tranquilidade, uma paz interior. Outro artista que nós temos aí, também trabalhando com fotodesenho, é o Sebastião Del Grosso. Ele mistura as técnicas de desenho, pintura e fotografia, e ele não faz restrição a nenhum tipo de arte e usa toda a sua criatividade técnica para criar obras incríveis. Olha o Sebastião Del Grosso aí, que legal, olha só que legal, ó, a junção da foto com o desenho. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Aqui nós temos uma outra foto do Sebastião Del Grosso com o Bernheim. Esse é um trabalho que ele fez junto com o Bernheim. Ele e o Bernheim, é um trabalho em parceria. Olha que legal, né? Muito legal. Vamos então à nossa primeira atividade, pessoal, observando a obra Lápis versus Câmera, número 4. Olha aqui essa obra. Quais impressões o artista Bernheim te passou? Existe uma pessoa que desenha e outra que fotografa na obra. Você conseguiria dizer que jogo de imagens o artista trouxe nessas representações? Faz essa análise e a gente já conversa.
E aí, galera, fez a análise, conseguiu tirar ali algumas impressões acerca do que você olha, com relação à organização dos elementos visuais e até mesmo com relação às sensações e sentimentos. Que sensação você tem, né, ao olhar uma imagem como essa e de que maneira os elementos visuais da fotografia e do desenho casam nessa imagem. Conseguiu fazer essa análise, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, gente. Ben Heine e Sebastian Del Grosso, como eu falei para vocês, assinam juntos esta obra em que Heine desenha Sebastian e Sebastian desenha o Heine, tanto na obra quanto na vida real. Eu havia dito para vocês que era a foto anterior, mas na verdade é esta daqui, tá bom, gente? Aqui é um desenhando o outro. Olha que legal que fica, é um trabalho em parceria, ou seja, artistas também conversam entre si. O Sebastian Del Grosso, pessoal, ele é um designer gráfico que desde criança ama desenhar e quando descobriu a fotografia decidiu unir as duas artes. A combinação resultou na série The Sketch of a Life. Nela, o francês ilustra sua própria vida e interage com esses sketches por meio de fotos. Ou seja, no trabalho do Del Grosso, ele coloca, né, ele traz vivências, pessoas da sua família, trabalha com sentimentos, trabalha com o seu lado psicológico, o seu interior, tentando expressar nas imagens o que está sentindo. Tem algumas fotos, tem fotos incríveis do Del Grosso, tem a filha dele, tem a avó dele, que é a mulher responsável por fazer com que ele se interessasse pelo desenho. É sensacional o trabalho dele, vale a pena dar uma olhada na web. Gente, olha aqui, ó, em O Rascunho de uma Vida, que é a tradução, né, do Sketch of a Life, observamos imagens importantes de sua trajetória, imagens de parentes, como também questões relacionadas às suas inquietações, seus medos e dilemas. Olha que gritante esta imagem, o que está dizendo esta imagem para você, galera? Olha que bacana. E, de novo, de que maneira os elementos visuais da fotografia e do desenho se comunicam, se interrelacionam nesta imagem. Vale muito a pena visitar o trabalho dele. Mais uma foto dele aqui, na verdade a anterior, e aqui uma do Ben Heine. Olha que legal. Gente, o trabalho do Ben Heine é simplesmente incrível. Para mim, é poético, né? Olha que são duas linguagens diferentes. Você tem o Ben Heine conversando de uma maneira poética nas suas imagens e você tem o Sebastian Del Grosso, né? Isso aqui não é poético, isso daqui é como se... me lembra um pouco o expressionismo. Edvard Munch, lembra do grito? Até, de repente, quem sabe, ele buscou referências, né, no expressionismo, me lembra bastante o grito do Edvard Munch. Mas aqui, ó, gente, mais uma foto aqui do Wilson Otacílio. Olha que legal, um outro web designer, né, um fotógrafo, que não nasceu fotógrafo, não ganhou uma câmera fotográfica analógica. Olha, analógica, você já ouviu esse termo, falar nesse termo? Nunca nem ganhou uma câmera quando era criança, mas depois que cresceu, se interessou, né, pelo desenho, pela fotografia, e hoje desenvolve trabalhos belíssimos. Aqui é um trabalho que ele tem chamado de Capture of Dreams, captura dos sonhos. Olha que legal, e ele é brasileiro. Olha o trabalho dele, uma criança desenhada, soprando um balão e ele soprando um balão junto. O que quer dizer essa imagem para você, pessoal? E olha aqui, ó, uma moça sentada numa cama, uma menina, essa menina desenhada está sempre presente nos trabalhos dele, e aqui nós temos um coração dentro de uma gaiola. O que lhe faz pensar uma imagem como essa? Que desejos e sentimentos te desperta? Mas aí vem mais uma pergunta agora que... Como as linguagens visuais do desenho e da fotografia estão organizadas e casam nesta imagem, nesta fotografia? O jogo de luzes, né, contraste, né, de luz e sombra, que mais? Linhas, pontos, o que mais está sendo explorado dentro deste trabalho? Vamos então, pessoal, a mais uma atividade? Agora você irá fazer história. Faça um desenho de sua escolha e depois mescle com uma fotografia. Agora é a hora de você fazer o seu fotodesenho. Escolha um local bem legal aí na sua casa e brinque com essa ideia de fotodesenho. Depois viralize sua obra nas redes sociais. Eu já fiz a minha. Vá lá, pessoal, faz a sua obra ser sucesso e a gente já conversa.
E aí, galera, tirou sua foto, fez o seu desenho, tirou a sua foto. Caso não dê tempo, calme. Artista leva tempo para compor uma obra de sucesso. Mais uma dica que eu dou a vocês, não se cobrem. Você quer se destacar na área artística? Não se cobre, ou você irá trazer para você aquilo que a gente chama de bloqueio criativo. E quando você fizer algo bem feito, que alguém te elogiar muito, não deixe subir para a cabeça. Porque senão você vai começar a se cobrar e aí vem também o tal do bloqueio criativo e aí você acaba sendo dono de uma arte, de um sucesso só. E o bom artista é aquele que não está preocupado com a fama, ele está preocupado com o que ele vai dizer, mostrar para as pessoas e como isso vai ser significativo para as pessoas. Esse é um caminho para um artista de sucesso. Eu vou deixar aqui para vocês em casa, tá? Após a nossa aula, acessar aí, deixar a ideia para vocês acessarem as páginas da web e descobrir o universo fantástico que são os trabalhos do Ben Heine, Antônio Eusébio Pereira e do Sebastião Del Grosso. Além do que eu mostrei aqui, tem muito mais coisas na internet sobre esses 3 artistas. E tem outros artistas também, tá bom, gente? Que estão trabalhando com fotodesenho. Não, digamos assim, não é algo tão distante da sua realidade, basta você querer, tá? E expressar. O Ben Heine vai trabalhar com o surrealismo, o Antônio Eusébio vai trabalhar com a ideia de ressignificar os espaços, que outra mensagem ele pode te traduzir. O Sebastião Del Grosso vai trabalhar com, naquele trabalho que eu mostrei para vocês, ele vai trabalhar com momentos da vida dele, sentimentos, sensações, momentos em família, avó, filha, né? Então cada artista escolhe algo que quer expressar e mostra, apresenta ao mundo. Será que seria essa a necessidade do artista? Fazer com que as pessoas vejam o mundo através dos seus olhares? Ou seria essa necessidade do artista fazer com que as pessoas saibam quem ele é e de que maneira ele se coloca frente às pessoas na sociedade? Veja que profundas as nossas reflexões. Pessoal, nessa aula conhecemos, analisamos e apreciamos obras que utilizam a técnica do fotodesenho com ênfase no artista Ben Heine e Sebastião Del Grosso. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!